Microfone, Joana, por favor. Desculpe aí. Bem, nessa tarde ensolarada de março, iniciando esse mês, a gente se encontra aqui para aprender, para compartilhar, para lembrar a nossa missão aqui nesse planeta Terra, que é não mais, não menos do que aprender e praticar o Evangelho. Que todos vocês sejam bem-vindos e que a espiritualidade esteja conosco, abrindo nossas mentes e nossos corações. Rosa? Então, com esse sentimento, nós, os integrantes do Florescer, unamos nossos pensamentos, unamos nossos sentimentos, nossas vibrações, junto à espiritualidade maior, junto aos bons espíritos e mentores deste grupo, que possamos desfrutar os ensinamentos, que possamos dividir, aprimorar, conhecer mais ainda, através da palavra de Jesus, tudo aquilo que nos leva ao seu caminho, que nos leva à paz, que nos leva a conhecer o mundo maior, o bem, tudo que ele nos ensinou. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós nesse momento. Que assim seja. Bom, dando continuidade, Palavras de Vida Eterna, lição número 8. Vida e posse. Não é a vida mais que o alimento? Palavra de Jesus está em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Aconselha-te com a prudência para que teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores, a gana, divisória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade, retêm grandes arcas de pão que os vermes devoram, disputam remunerações e vantagens de que não necessitam, imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides, assim, a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenhas recursos externos de que não careças. Não desprezes lição alguma. Começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez e agradece a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Ama pela glória de amar. Serve sem prender-te. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Essa leitura eu já tinha feito em 2014, no dia 2 de julho. E lendo, né, como sempre, ela é muito robusta, que nem a Joana fala. Então, eu tenho algumas observações que eu fiz em 2014 e queria passar para vocês. Quando fala aqui que aconselha-te com a prudência para que teu passo não ceda loucura. Que loucura que é essa? É a loucura de a gente acumular coisas materiais. E não só coisas materiais, acumular também pensamentos. Quem pensa muito também, né, causa transtornos também para a nossa mente, para a nossa saúde mental. Então, pensar demais também é um gasto de energia. Então, essa loucura seria o acúmulo de bens materiais e acúmulo de pensamentos. Então, eu tenho uma observação aqui no final que eu achei bem interessante, que na época alguém falou e eu anotei e eu quero compartilhar com vocês. Se tivermos equilíbrio e calma,
para aproveitarmos o que temos hoje em prol de fazermos uma ação positiva para o nosso próximo, estaremos fazendo para nós mesmos, sem percebermos o caminho de nossa evolução. Não acumulemos, não estagnemos, vamos doar para que o universo, né, não vamos doar para o universo e estaremos doando a nós mesmos. Então, o acúmulo de coisas, né, o acúmulo material, a gente sabe que quantas vezes você olha para alguma coisa em casa, um objeto, e fala assim, nossa, eu usei isso aí uns 3 anos atrás, está parado. Então, aquilo ali está sem serventia para a gente. Então, assim, hoje eu tenho assim um hábito, né, de que se eu bato o olho em alguma coisa que eu falo, nossa, isso daqui eu não pego há um ano, eu dou, né? E essa doação é bom também por quê? Porque para o outro é uma coisa nova, sabe? Eu já vi amigas minhas ficando muito felizes, que às vezes a gente faz uma troca de roupa, de não sei o quê, no shampoo que não está usando, ah, alguém quer, eu quero. E aí para o outro é novo, né? E aquilo não está lá parado, estagnado em casa. Também tem um lance da energia que eu queria falar para vocês. Coisas paradas são coisas estagnadas. E essa energia de acúmulo de coisas faz sua casa não circular energias. Aí quem for aí dessa parte de Feng Shui e tal, vai entender melhor essa parte. Mas assim, importante que a gente tenha em mente que a gente não precisa de muita coisa nessa vida. Eu tenho uma amiga que ela tinha uma casa grande, ela era casada e tal, e aí ela tinha um monte de coisa e tal. A vida dela tomou outro rumo, né? Ela acabou se separando, foi morar numa casa pequena, alugada, tal. E aí ela sempre falava assim para mim, Elza, a gente não precisa ter muita louça, né? A gente sempre vai pegar aquela tigela da salada, né? Sempre aquela. A gente vai ter aqueles pratos do dia a dia que a gente usa. Então, por que não a gente passar para frente, passar para o outro que não tem muita coisa, né? E vamos doar não só bens materiais, mas vamos doar amor, carinho, né? Você fazendo aquilo com carinho, não querendo algum proveito. Ah, eu vou doar porque para ser boazinha. Não, eu vou doar de coração, porque eu sei que aquilo não está sendo útil para mim, mas vai ser útil para uma outra pessoa. Então, é para a gente parar e pensar um pouco, né, do que a gente está fazendo com o acúmulo de coisas. A gente está acumulando muitos bens materiais, nós estamos acumulando muitos pensamentos, porque, como dizia a avó Marta, do Grupo Noel, o que eu levo para a rua de pensamentos? Eu sou responsável por aquilo que eu levo para a rua. Né? Se eu tiver pensamentos ruins, eu estou levando para a rua pensamentos ruins. Gente, é isso. Desculpa se eu falei demais. Desculpa se eu se eu viajei. Obrigada. Obrigada, Elzinha. Está aberto aí, gente. Rosa. Fala, Rosinha. Eu me lembrei de umas passagens do Evangelho na qual ele fala assim, né? Da parábola dos talentos, daquele senhor de terras que vai viajar e deixa os talentos com os funcionários dele, né? Os 3 funcionários. Um que tinha 5 talentos, conseguiu produzir, devolveu 5 que ele tinha, mais 5, o dobro. O que tinha 2 talentos, devolveu 2. E o que tinha um só talento, enterrou na terra e devolveu 1. Então, a gente é que nem esses funcionários, a gente ganha, recebe, a gente é, como ele fala, usufrutuário de tantas coisas, não só materiais, mas tantos dons pessoais, cultura, sabedoria, o que seja, né? Amor, paciência. E se a gente fica retendo tudo isso para a gente não fica maior. Não adianta eu reter, sei lá, não vou ensinar ninguém, eu não vou ajudar ninguém. Me serve para alguma coisa? Não serve. Aí eu vejo que tudo tem, entre aspas, uma serventia, né? Então, se eu tiver uma casa grande que ninguém vai nela, pode ser minha, mas ela não está servindo enquanto casa. Sapatos. Sapato você pode guardar o que for, mas se você não usar, mesmo que você não quer gastar o sapato, ele vai estar deteriorado depois de algum tempo, porque o próprio tecido, o próprio material se desgasta. Se você guardar comida, mesma coisa, você vai ver, venceu, tá com bichinho, tá com caruncho.
Então, se tudo na vida não tiver função, sem serventia, não serve. Aquela frase que eu gosto, quem não vive para servir, não serve para viver. Então, a gente tem que ter essa noção. A gente ganhou tanta coisa do nosso Senhor, né, do nosso Pai, e temos que saber usar essas coisas, sabe? Nenhum excesso é bom, nenhum excesso de peso, excesso de dinheiro, excesso de beleza, excesso de sabedoria, que a gente pode escorregar. Então, tudo tem que obedecer um fluxo. Não eu ganhei? Então, por que que eu não posso passar adiante, né? Eu recebi uma graça, por que que eu não vou dar essa graça? Recebi a ajuda de alguém, por que que eu não vou também passar, né? Seria muito egoísmo nosso a gente reter tudo, até porque não ia servir para a gente mais. Então, eu acho que tem que pensar sempre assim, até as dificuldades, eu acho que também tem que lembrar isso. Eu anotei aqui, não desprezar nem as dificuldades, porque as dificuldades nos fazem refletir. Tem as bênçãos do ensinamento, né? E é aquela outra frase que eu gosto, que não é bênção, é lição. Então, nós estamos aqui para evoluir, então não dá para a gente evoluir sozinho, não. Isso é fato, né? E uma coisa que ele fala que eu achei bonito no texto, comece cada dia com um deslumbramento. Eu acho que é assim, cada dia que começa, você pode até falar, vou trabalhar no mesmo jeito, tomar o mesmo café, eu tomo meu café igual, todo dia eu como a mesma coisa. Deve ser por isso que eu não perco peso, todo dia eu como a mesma coisa e vou trabalhar, mas eu sempre penso, hoje vai ser legal, vou encontrar gente diferente, novas doenças, novas pessoas. Eu sempre tenho esse deslumbramento assim que vai ser bom, sabe? Pode não ser às vezes, mas se você tiver essa gratidão que o dia é bom, que vai ser bom, acho que já melhora o seu astral, melhora as suas coisas. É isso. Rosa, repete a sua frase que eu não entendi. Quem vive. Ah, quem não vive para servir, não Ah, serve para viver. tá, É a tá Santa bom, Teresa, ela falou isso. tá bom, obrigada. Boa tarde, pessoal. Deixa eu falar só um bocadinho a respeito de uma frase aqui também que eu gosto muito, quando ele diz: começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez, né? Eu gosto muito de dizer que a gente tem que aprender a viver apaixonadamente. Porque se você perde esta paixão pela vida, você perde também este elan de viver. Então, é muito comum você perguntar assim para alguém: e aí, como é que tá? Tudo bem? É, tá. Me fala, e aí? Aham, aham, tá, tudo certo. Então, a gente vê que falta vida, né? Falta paixão por aquilo que a gente faz, né? E aí, eu me lembro que uma vez a gente falando sobre os telômeros, né? Eles se fortalecem. É verdade, Elzinha, é o apego, né? Eles se fortalecem quando a gente fica feliz e quando a gente faz alguma coisa que você vê que o outro também ficou feliz com aquilo que você fez ou você falou. Você fortalece os telômeros, isto é, você dá saúde para os teus neurônios. Olha que beleza, né? Você vê, para quem não conhece, né? Eu já falei várias vezes aqui do nosso colega, o Pedro, né? Pedro Carlos Arruda, que foi embora ontem e voltou para o outro lado da vida. E ele era um acupunturista top de linha, maravilhoso. Ele fazia acupuntura na gente, falando de Castro Alves, fazendo poesia de Mário Quintana, de Fernando Pessoa, de Dom Pedro II. Aí ele cantava, e eu falava para ele assim: Pedro, você é sensacional, porque você tem paixão pelo que você faz. E eu achava tão lindo, porque além dele ser um profissional de ponta, porque ele era um fisioterapeuta, né? E aí, depois que ele fez a acupuntura, ele tinha uma sensibilidade assim de te emocionar.
Então, ele fazia aquilo que estava fazendo naquele momento com maior amor, né? E eu brincava com ele que os telômeros dele deviam ser tão fortes, que lhe davam vida ao olhar. E ele dizia, como assim? Eu falei, até ontem, quando terminou o trabalho, a gente estava comentando sobre uma frase que eu disse aqui também, contei o dia que eles foram para a praia. E ele me mandou uma mensagem assim, amiga, estou maravilhado com o pôr do sol. Estou emocionado com o perfume do mar. As estrelas estão quase chegando, mas com uma vivência que quem não o conhecesse diria assim, nossa, Carmen, que espetáculo que ele está vendo. Será que não dá para fotografar? E eu brincava com ele, dizia, fotografa, Pedroca, fotografa que eu quero ver. Porque tudo era encantador para ele, só que ele não enxergava. Então ele enxergava com os olhos da alma, né? Com os olhos do espírito. E o espírito dele era uma coisa linda, porque ele já sabia a doença que ele tinha, ele já sabia o tempo mais ou menos que lhe restaria, e ele dizia assim para mim, Carmen, eu vou devolver aquilo que Deus me emprestou, porque eu sou espírito. Ele me emprestou este corpinho para que o meu espírito pudesse trabalhar e estudar. Agora eu tenho que devolvê-lo em alto estilo, porque eu aproveitei muito bem o meu espírito. Ele sempre dizia, o espírito aproveitou muito bem todas as oportunidades que o corpo físico me ofereceu para eu poder ter este aprendizado. E eu achava aquilo demais, gente, porque era uma lucidez tão grande, né? Então, quando André Luiz, numa das suas obras, fala que nós fortalecemos os telômeros e eles fortalecem os neurônios, as nossas moléculas, as nossas células do pensamento, né? Você falou do pensamento, precisa saber, Elza, porque de repente, Elzinha, a gente pensa bonito. Então, o nosso cérebro ele não se cansa quando você pensa bonito. Ele se robustece, ele prevalece, ele se fortalece, né? Então, o Pedroca, ele via as estrelas, ele via o pôr do sol, ele via o nascer do sol. Ele falava, estou pisando na areia que parece que eu estou em nuvens. Eu não estou na areia, Carmen. Você pode me dizer onde eu estou? Oh, meu Deus, eu falava, você está no coração de Jesus, Pepe. Por isso que você não sente a areia. Então, tudo isso fortalece o espírito, né? Então, você se enche de amor, de alegria, de saúde, né? Ele dizia assim, é só meu corpo que está doente, meu espírito é são. E eu preciso aproveitar minha sanidade enquanto eu posso, né, amiga? E ria, né? Meu Deus do céu, como é que pode? Eu falei, de onde saiu isso? Foi um presente de Deus, né, na vida de cada um que conviveu com o Pepe. Um homem maravilhoso e um espírito de escola, né? Porque, gente, a esposa dele começou a desconfiar que ele tinha qualquer problema cerebral, porque ela dizia, Carmen, ele é amigo, companheiro, ele é educado, ele é gentil, ele assim, ele tem muita lucidez. De repente, ele está sem educação, ele está um pouco agressivo, ele está... Então, esse não é o meu marido. É quando a doença começou a se manifestar. Então, para evitar tudo isso, gente, vamos ver o pôr do sol, tá? Vamos ver o nascer das estrelas e vamos olhar para a areia como se fossem pequenas nuvens que a gente está pisando. Porque aí a gente vai
olhar para o céu e dizer assim, cara, você é um espetáculo, né? É o espetáculo do amor do Cristo Jesus para nós. É isso. Desculpe que eu me estendi. Obrigada, dona Carmen, né? A história do Pedro aí é muito linda, né? Volta e meia a senhora nos fala um pouco dele, e realmente eu não sabia que ele já tinha retornado à pátria espiritual. Então, que ele possa receber nossas vibrações lá, e com certeza está no colo da nossa mãe. Não tenha dúvida. E essa lição aí nos mostra o quanto nada temos, né? No sentido do desapego completo de tudo. Tudo é um empréstimo. Tudo que nós temos, que a gente fala é meu, é um empréstimo provisório, né? E a vida é muito dinâmica, gente, é muito transformadora toda hora, né? Então, para que somar tanto, acumular tanto, né? Temos que achar um tempinho para a gente passar aquilo que não está sendo mais útil para nós, né? E a dona Carmen falou de forma tão linda aí, de como nós devemos ser plenos, vivenciar tudo a cada momento. E a própria lição aqui coloca, né? Não desprezes lição alguma. Então, todo e qualquer evento na sua vida, acho que estou sem som. Vocês estão me ouvindo, gente? Está ouvindo? Tá bom. Toda e qualquer lição em nossa vida, né? Os eventos que vêm para nós, que a gente possa vivê-los na intensidade do momento, né? Abraçando aquilo como uma missão que o Senhor está nos dando naquele momento. A gente recebe, às vezes, missões muito desafiadoras, mas Ele sabe que a gente dá conta, né? Então, por que não ter a humildade de pedir a sustentação e fazer o que precisa ser feito, né? Eu preciso muito aprender essa lição. Estou tentando, em alguns pontos da minha vida, ajustar algumas coisas. Mas o que eu aprendi no dia a dia, e que eu já faço isso há algum tempo, é esse deslumbramento. Às vezes eu acordo de manhã, é uma noite difícil, muito calor, você já levanta meio cansado, de repente eu falo, Joana, você está no planeta Terra ainda. Então você tem tarefas. Vamos lá, você está no sucesso total, né? Vamos começar o dia aí, faz uma caminhada, faz uma prece, agradece. E assim a gente tenta viver cada momento como único mesmo, né? Porque aquele que está muito no futuro, ele está muito ansioso, ele não está nem vivendo, né? Aquele que está no passado vai ficar lembrando lembranças, remoendo dores, né? E acaba se enrolando em muita tristeza. Então, eu falo, o que a gente tem realmente é esse momento aqui agora. Ó. Não sei como vai ser daqui a pouco. Agora nós estamos aqui, unidos no florescer, tentando aprender, compreender a profundidade dessas lições, né? Que ao mesmo tempo que são tão simples, são tão profundas, e com tanta verdade, e que às vezes a gente foge dessas verdades, né? Então, que a gente tenha plenitude, sim, em tudo que a gente faz. Porque quando você acorda de manhã, é um novo dia que deslumbra para você. É uma nova chance de você fazer algo igual ou diferente, ou se tornar melhor. Assim como a gente dorme à noite, eu sempre falo, dormir é um morrer. Você não sabe se retornará. Seu espírito se liberta. Seu corpo está ali, estendido em uma cama, e seu espírito está livre, né? Tanto que um paciente meu, um tempo atrás, me perguntou, doutora, a senhora nunca morreu? Como é que a senhora quer morrer? Eu falei, eu morro todos os dias, quando eu durmo. Porque eu não tenho noção de onde eu vou. E o meu corpo fica entregue aos lençóis. E meu espírito navega para onde eu fiz a sintonia de estar, né? Então, eu acho que quando a gente acorda de manhã, é aquilo, esta universidade é minha. Este... Congelou, Joana. Congelou? Bem, de qualquer forma, eu falei muito, vocês estão me ouvindo? Acho que é a internet aqui que está ruim. E já está na hora da dona Carmen. Eu não sei se alguém quer falar rapidinho, que já deu horário das 17h33. A Rosa. Só uma coisinha que eu fiquei maravilhada, que eu desconheci essa parte, dona Carmen, dos telômeros, porque os telômeros são responsáveis pelo envelhecimento, né? Então, eles vão encurtando, a gente vai envelhecendo. Aí, quando você falou assim, eu falei, poxa, me lembrei. Então,
a felicidade, a boa vontade, essa boa disposição, ela nos prolonga o bem-estar. Então, se ela prolongar o telômero, supostamente, a gente não vai dizer que vai viver mais, vai viver melhor, com menos doença, né, com menos coisas no nosso corpo, e melhor, porque o telômero é uma das principais coisas que faz a gente envelhecer. Então, vamos ser mais alegre, mais felizinho, né, com a nossa vida, com a nossa duração, para viver bem. Por isso que o pessoal fala, quando você está bem, você está tão bonita, o que é que foi? Fala, não fiz nada, são seus olhos, né? É o bem-estar que vem de dentro, essa luz que vem de dentro, né? Que não deixa a gente envelhecer, ou retarda, né? É a certeza de você ter feito o melhor, né? Eu falava muito isso para Maria Elvira. Carme, será que eu estou certa em fazer isso? Claro que você está certa. Sempre você está certa quando você quer fazer o melhor. Qual é a sua intenção ao fazer isto? Ai, é a melhor. Então você está certa. Agora, o que está escondido atrás? Se você puder ver, também tá certo. Agora, se você não puder ver, você vai esconder embaixo do tapete, aí você fala, acho que tem alguma coisa errada. Então, veja aquilo que você pode ver. Aí ela dizia, você tem razão. Então, eu lembro que uma vez eu já contei aqui, né, eu lendo um livro do o Amigo das Estrelas, ele ficou encantado quando o Amigo das Estrelas levou o garoto para passear assim no seu aparelho, né, lá como é que fala, o disco voador. E aí ele fica encantado de ver as pessoas que estavam andando pela rua com uma luz assim no peito, né, e outras não. Aí ele pergunta para o seu amigo, né, de outro planeta, nossa, que coisa estranha, por que uns têm luz no peito e outros não têm? Aí o menino responde, é porque esses que têm luz estão pensando bonito. Então, esta é a diferença. Aqueles que não são positivos, que estão pensando feio, a luz apaga. A partir daquele dia eu fiquei me imaginando na rua direita, sendo observada por um disco voador. Então, eu fiquei imaginando assim, meu Deus, será que ele vai falar, nossa, que bonitinha, parece uma lampadazinha, né? Ou o outro vai falar assim, nossa, que escuridão, que medo. Então, somos nós. É isso. Gente, vamos lá. 278 a 272. É 282. 272 é bom, né? Eu vou para trás em vez de para frente. Tinha que ser na rua direita, porque é bem movimentada, né, Elzinha? 278. Os espíritos de diferentes ordens estão misturados? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Afastam-se ou se aproximam, segundo a semelhança ou a divergência de seus sentimentos. Como acontece entre vós? É todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Os da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos propósitos. Os bons pelo desejo de fazer o bem e os maus pelo desejo de fazer o mal. Pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os seres semelhantes a eles. Igual a uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela similitude de gostos e onde o vício e a virtude se acotovelam sem se falarem. Nossa, interessante, né, gente? É a lei da atração, né? Os afins se atraem e convivem, né? Por isso que tem muita gente que fala assim, Carme do céu, eu me sinto um ET no meio da família. Então, seja bem-vindo ao mundo dos ETs. Seja pelo menos um ET educado e feliz, né?
Vai ser essa a grande diferença. Faça o teu papel de ET. O 279, todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns junto aos outros? Os bons vão por toda parte e é necessário que assim seja, para que possam exercer a sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não levem a elas o distúrbio das más paixões. A 280. Qual é a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons procuram combater as más tendências dos outros, a fim de os ajudar a subir. É uma missão. Eu costumo dizer quanto a esta resposta, que a primeira missão nossa, a única, na verdade, essa é uma opinião minha, tá bom? É a de evoluir espiritualmente. Então, esse negócio de eu falar assim, gente, eu sou uma missionária, desculpa, hein? Desculpa a minha modéstia, mas a minha missão é modificar meu marido, ou modificar minha esposa, ou modificar um filho. Não, filhinha, a tua missão é se modificar. Esta é a única missão que nós temos, nos modificar. Por isso que ele diz aqui, as más tendências dos outros a fim de os ajudar a subir. Então, as más tendências dos outros é as nossas, tá bom? Eu complementaria assim, mais ou menos. É as nossas. Porque nós temos também más tendências que são ainda resquícios, né? Das nossas vivências passadas, né? Vamos chamar assim. 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? Pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é o de impedir, tanto quanto puderem, que os espíritos ainda inexperientes atinjam o bem supremo. Querem fazer os outros provarem aquilo que eles provam. Não vedes o mesmo entre vós? Gente, quantas vezes, né? André Luiz tem um livro, acho que é o Sexo e Destino. Ou Vida e Sexo, né? Não lembro agora o nome certo, mas é um deles. E ele conta, né, a história daquele rapaz, né, que levanta, pega o seu jornal, senta ali na sua poltrona, e de repente entra um espírito desencarnado, e ao lado dele está um carrinho de bebidas, né, um barzinho, né, como antigamente se usava muito, aqueles carrinhos de chá, né, onde se colocavam as bebidas, e estava a tampa meio destampadinho, né, meio fora do lugar, a tampa do uísque. Então, o espírito desencarnado começa a jogar para esse rapaz que estava lendo o jornal, para ele se levantar e beber, porque ele estava com vontade de beber uísque. Só que era de manhã. E o rapaz ficou meio estranho, assim, de pensar que ele estava com vontade de beber uísque. E ele ele pensou assim, bobagem, é só uma ideia. E de repente, nada mais do que de repente, o espírito, ele insistiu, até que o rapaz se levantou da poltrona, deixou o jornal e foi beber uísque. Então, isso acontece muito, isso é muito mais comum do que a gente possa estar pensando, né? Então, sempre estamos sendo influenciados por uma nuvem que nos espreita de uma forma bem tranquila e bem sutil, né? Como diz André Luiz. Uma nuvem de testemunhas, mas é porque nós queremos. Aí será que a gente fala assim, ai gente, é que eu fraquejei, a carne é fraca? Não, minha filha, a carne não é fraca. Fraco é o espírito. Então, o cuidado que nós devemos ter de nos observar, de saber quem realmente nós somos, para poder vencer a nós mesmos, né? Para poder saber quem somos nós e quais são as nossas tendências. E desta forma a gente pode sim manipulá-las, né? E
fazer amizade com elas, né? A gente tem que aprender a fazer amizade com nós mesmos, né? Principalmente com o nosso lado sombra, né? Que ele fica tão obscuro e a gente quer esconder, 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 que a gente vê, nossa, você já pensou se ela sabe que eu sou assim? Que horror, né? Não, a gente vai sim fazer amizade com esse nosso lado e a gente vencê-lo de uma forma maravilhosa, né? Vamos lá para o 272. Como os espíritos se comunicam entre si, eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo da faculdade espiritual. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo de transmissão do pensamento, como o ar é para a voz o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos corresponderem-se de um mundo a outro. Que lindo, né, gente? Já pensou nós nos comunicando com o papai que está lá do outro lado da vida, com a mamãe, com o marido, com a filha, né? A gente conversar e falar algumas coisas que vão na nossa alma, né? E a gente trocar ideias, né? A gente só está eu no material e eles no espiritual. Só isso, porque a gente continua igual, né? Assim, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma atenção, com a mesma delicadeza, né? De superar as dificuldades. Então, é o amor que une as pessoas, como ele fala, né? Para eles, tudo permanece descoberto, principalmente quando são perfeitos. Então, vamos fazer forcinha para a gente deixar um pouco as mazelas aqui na Terra e para a gente poder, quando desencarnar, fazer esse voo mais alto de uma forma mais tranquila, né? De uma forma mais leve, mais saborosa, para que tudo fique mais gostoso de você transmutar, né? De você superar, de você se reerguer. Tudo vai ser mais fácil, né? Quando a gente compreende o que está fazendo. Agora, se a gente não compreende o que está fazendo, a gente vai sofrer muito. Então é melhor, até por economia, para a pele continuar assim bonitona, né? Os cabelos saborosos ao vento. Então a gente vai compreender o que está fazendo, tá bom? Joana, para a semana que vem pode ser da 283 até a 290? Pode, Uau. Tá certinho, tá Aí, anotado já. aí a gente fica até as 10 da noite no Livro dos Espíritos, tudo bem? Tudo bem. Tão maravilhoso que podemos ficar assim. De qualquer forma, a senhora falou muito bem as questões, mas eu dei uma xeretada aqui no Miramês e eu queria comentar, ler o comentário dele em relação à questão 280, tá bom, gente? Maravilhoso. Então, em relação a essa questão, ele fala: nas relações entre bons e maus espíritos, os bons cuidam de ensinar aos maus a prática das virtudes. Este ensino se processa de várias maneiras, desde a palavra à vivência. Os fatos que a vida pode contar são numerosos. A classe de espíritos que não tem a capacidade de averiguar sua própria vida, corrigindo que não entra em conexão com o Evangelho. Por vezes escutam boa nova do reino de Deus e veem coisas maravilhosas, porém não entendem suficientemente para fazer uma análise mais profunda, retificando sua conduta. A natureza do espírito bom por si só já marca a sua felicidade interna. Este é o seu prêmio, que o seu esforço próprio ajudou a conquistar, nas marcas do tempo, com a presença de Deus em seu coração. A inquietação e o despeito dos maus é a inferioridade que lhes faz proceder. Mesmo que, porventura, fossem levados a planos superiores, continuariam no inferno interno, que eles mesmos construíram e alimentaram.
A conscientização de uma alma depende principalmente de tempo, onde haja as leis de Deus. O que se fala sobre os espíritos, sobre a vida mais livre na erradicidade, ainda é pouco, no que se refere ao que tem que ser dito. As notícias não são dadas ao bel prazer do comunicante, elas são filtradas pelos ministros de Deus, capazes de levar às almas somente aquilo que elas podem suportar. Existem muitas criaturas ansiosas por revelações, mas que se esquecem de cuidar de pequenos pontos no que tange à sua moral. Se o alimento vem em demasia, faz mal ao corpo. Muito mais o alimento espiritual sem parcimônia. Deus é todo equilíbrio, e a criação está assentada nesse equilíbrio divino, pois em toda parte canta a harmonia. Não temos liberdade de falar pelas vias mediúnicas o que queremos. Aquele que deseja falar e por vezes fala o que quer, sempre acaba falando impropriedades e cai no ridículo. A mentira dura pouco, somente a verdade fica de pé. Não queiramos ultrapassar o que não temos direito por lei de evolução. O progresso é cheio de luzes, como trânsitos nas nossas cidades. É pela cor que se manifesta que sabemos se podemos avançar. Quem avança o sinal está sujeito às corrigendas. Os bons espíritos se ocupam em combater as más tendências dos inferiores sem violência. Eles se apresentam como pais que extravasam carinho e amor, sem faltar energia quando necessária. Cumpre notar que em todos os lugares, em todas as épocas, sempre existiram espíritos elevados, dando lições pela palavra, pelo exemplo e, muitas vezes, pelo trabalho que realizavam. Eles sempre apreciam os feitos dos companheiros em silêncio, para notar o que deve ser feito em favor do que não respeita a determinadas leis da sociedade e da própria vida. Podemos observar quantos homens nascem e vivem na pobreza, lutando com muitas dificuldades, mas que marcam a sua vida com a beleza da honestidade, da honra e mesmo da alegria nas dificuldades. Essas almas representam a lição de vida de virtudes no silêncio. Quase sempre no seio familiar há um desses virtuosos, que é o evangelho aberto e lido em voz alta, a voz da vivência para todos. Esse é o Miramês, né, gente? Ele sempre disseca muito bem, né, as questões e nos traz essas pontuações que são muito profundas, né? Por isso que eu falo, quem tiver um tempinho, leia o Livro dos Espíritos comentado pelo Miramês. Né? Acrescenta muito e dá um alicerce assim, muito sólido em cada questão. Né? Acho que quando eu leio, eu fico deliciada com os comentários do Miramês, né? Quando ele coloca de uma forma tão clara essas realidades do Evangelho, né? De uma forma tão objetiva e tão real e tão verdadeira. E é isso, gente. Desculpa aí, mas eu tinha que ler esse comentário para vocês. Maravilhoso. Foi ótimo, Joana. Maravilhoso. Pode dar continuidade, Joana? Pode sim. Ok, gente. Vamos agradecer, em primeiro lugar, pelos estudos dessa tarde, por estarmos aqui juntos, todos conectados, aqui no Florescer. Recapitulando hoje um pouco aquilo que nós ouvimos, quem vive para não servir, não serve para viver. Viver apaixonadamente. Então vamos viver cada amanhecer como um lindo espetáculo da vida e a certeza de termos feito o melhor. E a oração que nos passaram no dia 20 de fevereiro, para a gente fortalecer os nossos trabalhos da segunda parte, fraterno, que eu ajude sem interferir, sendo apenas um canal de amor, através das mãos da espiritualidade. Que a Joana possa receber a oração agora dos nossos amigos da espiritualidade, com muito amor, com muito carinho e agradecimento.
Graças a Deus, graças a Jesus. Boa tarde, irmãos. Sempre uma alegria estar com vocês. Ouvir o Evangelho do Cristo. Sentir no nosso alma tanta verdade. E como todos nós podemos avançar neste conhecimento, nesta prática. Jesus maravilhosamente veio até nós trazer tanto amor, tanto Senhor, se colocou à nossa disposição, trazendo do Pai essa boa nova, abrindo nossos corações, as nossas mentes. Por que esquecemos dele? Por que nos distanciamos do Senhor mais perfeito que aqui esteve? Irmãos, resgate essa verdade, essa essência. O Pai nos deu Filho para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Quão glorioso é falarmos de Jesus. O nosso coração simplesmente se harmoniza e nos veio esperança de fazer melhor, de confiar no Pai com toda a nossa força, com toda a nossa entrega, mas jamais nos furtando do trabalho interior. Vamos evoluir sempre, mas é necessário trabalho. Jesus serviu o tempo todo, amou incondicionalmente e nos ama, pois coordena o planeta Terra. Porque esquecidos, nós avançamos às vezes num terreno próprio, quando permitimos que os nossos pensamentos trafeguem onde não devem trafegar. Retome Jesus. Retome a fé, a esperança. Nós somos espírito. Hoje na vestimenta, todos vocês, carnal. E tantos e muitos outros já no plano espiritual. Então tudo é muito provisório, irmãos. Façam o seu melhor. Lute contigo mesmo nessa busca, nessa transformação interior. E o Pai te dá toda essa sustentação. Não tenha dúvidas de que evoluirá e que o Espírito vai evoluir. As pelejas da nossa vida são como as alavancas para nos despertar para a essência. A sua dor hoje para te trazer uma oportunidade de elevação. Quando você entrega com resiliência e se cuida e se zela e tem fé no Pai. Tudo está certo na sua vida. Tudo está certo no planeta Terra. Porque o nosso governador é Jesus. Não se esqueçam disso.
o que parece estar à deriva está muito bem comandado. E é imperioso que nós todos sejamos coparticipadores dessa transformação, começando por nós mesmos, nos unindo nessa corrente de bem, de conhecimento, de estudo, para que as nossas energias não tenham outra finalidade, senão o bem, o amor e o servir. Então, dentro desta meta, do autoconhecimento, do trabalho, unamos, neste momento, nossos corações, em prol de todos os nossos irmãos, em prol de toda a nossa humanidade, nosso planeta. O Pai é nosso, somos irmãos, que cada um de nós possa, neste momento, compreender a essência da fraternidade e do fazer. Unamos nosso pensamento, nossas vibrações para o planeta Terra, para que todo o planeta, neste momento, receba todo o nosso amor, toda a nossa harmonia, que todos os continentes, todas as nações, todos os nossos irmãos recebam essa luz, adentrando em cada coração, em cada lar, em seu lar, envolvendo todos que nos são tão queridos, para que a paz, a harmonia, a força do bem traga o esperançar e que nenhum de nós tenha dúvida de que nunca estamos sozinhos. Deus está conosco e que a terra receba então este nosso abraço. Agradecemos a todos vocês por doarem do seu tempo, o tão precioso tempo, nesta tarefa, que parece singela e simples, mas é de uma luminosidade que talvez muito de vocês ainda não consiga perceber. Doar de si é tudo quanto nós possuímos. Que vocês todos tenham uma boa tarde e que não esqueçam de trazer Jesus para os seus lares, para as suas vidas, para o seu cotidiano. Obrigada, irmãos. E que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Que assim seja. A gente agradece a todos vocês que participaram dessa primeira parte dos estudos. Agora iniciaremos a segunda parte da assistência fraterna, para aqueles que podem continuar conosco, agradecemos. E que Jesus continue a ser nosso maior companheiro. Boa tarde. Eu passo a palavra, então, para Vanderlei coordenar essa segunda parte.